Olá, pessoal. Essa é mais uma aula de AutoCAD para representação técnica 1. Na aula de hoje a gente vai continuar aprendendo mais algumas ferramentas do AutoCAD. Eu vou desenhar aqui com vocês um dos desenhos que eu coloquei como exercício extra e eu quero mostrar para vocês alguns recursos diferentes do AutoCAD. Na última aula a gente viu só os recursos básicos, como é que funcionava a interface e tudo mais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as camadas, que é um sistema muito bom, muito legal no AutoCAD. Vamos falar sobre como que eu posso desenhar essas ferramentas aqui, esses desenhos mais complexos. E além disso nós vamos falar sobre cotas, sobre dimensionamento e tudo mais, beleza? Para poder pegar o desenho, vou selecionar esse último desenho aqui para a gente desenhar juntos nessa aula. É uma espécie de batirangue aqui, né? Quem entendeu a referência entendeu. Então, é um batirangue meio mais esquisito, mas esse o objetivo desse desenho é que a gente explore alguns recursos do AutoCAD. Então, já estou com o meu AutoCAD aqui aberto. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a respeito das unidades. Eu vou digitar aqui units. O AutoCAD, há um tempo atrás, eu tinha falado para vocês a respeito disso. Muitas das vezes as pessoas estão acostumadas a desenhar, por exemplo, desenhos sem unidades. Então, deixava aqui como unitless. Então, desenhava os desenhos em AutoCAD, se preocupando apenas com escala. Então, eu falava, o cara estava desenhando lá, o cara é um desenhista profissional no AutoCAD, aí deixava tudo sem unidade mesmo, porque ele sabia que, por exemplo, ele estava desenhando tudo em metros, se ele estivesse desenhando uma casa, uma planta abaixo de uma casa, e depois ele só mudava a escala na hora de imprimir o desenho. Inclusive, eu vou deixar a próxima aula só sobre impressão. Claro que a gente vai fazer impressão para PDF para vocês conseguirem entregar, mas eu já vou deixar pronto uma aula só sobre impressão para vocês também. Voltando ao assunto de unidades, aqui no nosso caso, a gente já pega o AutoCAD usando aquele modelo, aquele template, a CAD ISO, ele já vem as normas internacionais, então aqui eu já estou com milímetros, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas nessa interface do units, das configurações das unidades. A primeira coisa é o comprimento aqui, que ele está mostrando como decimal, eu posso representar o comprimento como diferentes formas, e o ângulo também, eu posso representar de diferentes formas. Então eu posso, por exemplo, mostrar o ângulo como em radianos ou alguma coisa do tipo. E ao mesmo tempo ele me mostra aqui a precisão, ou seja, vamos supor que eu quero representar um valor de 5,5 milímetros. Então eu tenho uma casa só depois da vírgula, que é o 0,5, né? Então eu posso deixar a precisão aqui como 0,0, ou seja, eu tenho os números aqui antes da vírgula e um número só depois da vírgula. Ah, não, mas eu quero fazer um negócio, um trabalho bem fino, que precisa de uma precisão aqui melhor. Então eu vou colocar aqui que eu preciso de 3 casas depois da vírgula. Entendeu? Então eu posso selecionar aqui a precisão do que eu quero representar. No meu caso, que eu vou deixar essa aqui mesmo. E o mesmo vale para ângulo. Então eu posso ter, como está em graus e decimais, né? Então eu posso colocar tipo 45,5 graus. E aqui eu vou deixar que eu quero só números inteiros mesmo que eu vou trabalhar. Então vamos para o nosso desenho aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês procurem é uma forma mais fácil de começar o desenho, seja da direita à esquerda, isso não importa. O que importa é que vocês consigam identificar a ferramenta que consegue usar e conseguir imaginar como que você pode desenhar esse desenho. Então a primeira coisa que eu particularmente gostaria de começar aqui por essa linha, que é uma linha vertical, bem simples aqui. Então eu tenho aqui que o tamanho dela é 35. Então vamos lá no AutoCAD, vamos pegar a ferramenta de linha e vou desenhar aqui, ó, 35. Uma linhazinha bem petitinha, vou dar um zoom nela aqui. Então agora eu já tenho essa linha aqui. E agora eu vou desenhar esse semicírculo. Como que eu desenho esse semicírculo aqui? Ó, eu posso fazer um círculo e eu tenho 2 pontos. Eu tenho o início e tenho o fim aqui, ó. Então, que é 20, né? Porque eu tenho raio 10, então eu tenho diâmetro 20. Então, eu vou pegar o círculo, vou pegar a ferramenta de círculo de 2 pontos, vou colocar que o primeiro ponto é aqui e o segundo ponto é a 20 milímetros. Então, já tenho esse círculo. Mas esse círculo, Carlos, ele está cortado no meio aqui, ele devia estar cortado.
Então agora nós vamos falar sobre duas coisas, que é a ferramenta Trim, que é essa ferramenta aqui para a gente conseguir cortar o desenho, e sobre camadas e linhas de referência, tá bom? Vamos falar então primeiramente sobre as linhas de referência. Observe aqui no meu desenho, vocês devem estar acostumados isso também quando você está desenhando na mão, a fazer uma linhazinha que é a referência de onde é que vai estar passando. Aqui no meu desenho eu tenho ela aqui representada como esse tracejado. Como que a gente pode fazer isso lá no AutoCAD? Então eu vou vir aqui na minha linha, cliquei na minha linha de referência e vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é uma linha comum que eu desenhei, só que eu queria que essa linha comum ela fosse tracejada, eu queria que ela fosse toda picotadinha aqui assim, ó. Como que eu posso conseguir isso? Clico na linha e eu vou vir aqui, ó, eu tenho opções sobre o estilo da linha. Então, por exemplo, eu tenho aqui as opções de espessura da linha e aqui embaixo era para mim aparecer as opções de como que eu quero a linha, o estilo dela. Eu vou clicar aqui, ó, em outro e aí ele já me abre uma janela, né, que é para mim gerenciar um line type, né, gerenciar os tipos de linhas. Eu vou clicar aqui em Load para me carregar outro tipo de linha para o meu desenho, e aí vai aparecer esse tanto de tipos de linha aqui que eu posso escolher. Por exemplo, eu quero escolher vou escolher um ISO aqui, ó. Vamos selecionar um legal aqui. Vamos selecionar esse Dashed, que é tudo tracejadinho, e vou adicionar ele. Observe que agora ele aparece aqui, ó, como opção das linhas no desenho. Na hora que eu der OK, agora eu vou clicar de novo na linha e vou vir aqui em cima, observe que agora aparece a minha linha. Então só clico nela e agora a minha linha ficou toda tracejada, do jeito que eu queria. Certo, só que aí dessa forma, tudo que eu estou desenhando aqui está ficando tudo na mesma camada, tudo na mesma linha. Cada linha de referência que eu for desenhar, eu vou ter que clicar na linha e mudar de novo o estilo dela. O AutoCAD ele tem uma ferramenta que é a ferramenta de camadas. Então o que são as camadas? Imagine como se fosse um pão de forma com outro pão de forma, um sanduíche. Vamos fazer um sanduíche. Então imagina camadas como um sanduíche que eu tenho várias camadas, cada parte desse sanduíche tem meu estilo. Então tem a parte de cima lá que é o pão, a parte de baixo que é outro pão, tem as camadas no meio lá que é o meu hambúrguer, por exemplo, e cada um tem o estilo dele. O AutoCAD com essas camadas, ele sobrepõe, então eu sobreponho as camadas no desenho, mas cada camada tem seu estilo, suas próprias propriedades. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse desenho aqui, nós vamos criar essas camadas com o estilo que eu quero. Então eu vou desenhar aqui, eu estou usando, a hora que eu olho aqui em cima, tem essa parte aqui só sobre layers, só sobre as camadas que eu tenho no meu desenho. Observe que por padrão eu tenho só uma camada que ele chama de zero, que é a camada padrão. Aí eu quero adicionar outra camada. Eu vou vir aqui, ó, Layer Properties, e aí eu posso gerenciar as camadas que estão no meu desenho. Então se eu clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui com um amarelinho ali, eu crio uma nova camada e eu vou criar uma camada aqui que vai ser só minhas linhas de referência. E aí eu posso editar as propriedades da camada. Então, por exemplo, eu quero que essa camada de referência utilize uma linha, essa meio laranjinha aqui, para ser de cor. E eu quero que a linha não seja contínua, eu quero que seja essa linha tracejada. Então agora eu já tenho duas camadas. Eu tenho a camada branca, que é a camada padrão, com linha contínua, e tenho uma camada amarela, que é com linha tracejada. Vou fechar isso aqui. E agora como é que eu desenho na camada de referência? Eu vou clicar aqui em cima e vou selecionar a camada de referência. E aí na hora que eu abrir a linha e começar a desenhar, observe o que acontece agora. Tá vendo que a minha linha agora ela é amarela? Então, com isso, eu tenho que qualquer desenho que eu fizer na camada de referência, ele já vai vir com o estilo da linha amarela e o estilo da linha tracejada. Ao invés de ter que ficar mudando linha por linha de referência qual que eu quero a cor ou qual que eu quero de tipo ou até mesmo de espessura, eu vou simplesmente selecionar a camada e já vai vir com as propriedades que eu quero. Tá bom? Então vamos continuar nosso desenho aqui. Eu tenho essa linha aqui, e observem que agora eu não sei a dimensão dessa linha aqui. Porém, eu sei que daqui até aqui é 45 e eu tenho um quarto de círculo de raio 15 aqui, ó. E o centro dele coincide com o centro dele está a 45 do começo aqui da linha e ele está no mesmo alinhamento aqui dessa linha aqui de cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar essa linha de referência com 45 e já vou achar o centro do círculo certinho.
Então vamos lá, eu estou na camada de referência, cliquei na linha, cliquei aqui em cima e digitei 45. Então pronto, agora eu já sei que o centro desse círculo aqui de 15, de raio 15, ele é aqui. E aí eu consigo desenhar o círculo. Ó. Vou vir aqui, centro, vou mudar para a camada de desenho, né, para a camada da linha branca. Cliquei aqui no círculo, 15. Pronto, agora eu desenhei esse círculo aqui. Ó. Só que esse círculo ele é cortado, então é só um quarto de círculo. Eu preciso dessa outra linha aqui de referência para me cortar ele. Então eu vou desenhar essa outra linha de referência aqui para baixo, não importa o comprimento dela, porque eu só quero cortar. E pronto. Como agora que eu corto esse círculo? Eu não quero essa parte de baixo, né, do círculo, ó, e não quero os outros 3/4 de círculo. Então eu vou vir aqui, ó, utilizando a ferramenta Trim. O próprio AutoCAD já vai reconhecer onde tem as interseções e vai me sugerir qual que é a parte do desenho que eu quero apagar. Então, por exemplo, eu quero apagar essa parte aqui de baixo e eu quero apagar essa parte aqui. Então pronto, ele já apaga direitinho para mim o que eu quero. E aí agora, voltando de novo para a camada de desenho, eu consigo unir esses dois pontos aqui. Ó. Unir esse ponto com esse ponto. Agora vamos continuar agora. Eu quero fazer esse outro círculo aqui de raio 25. Como que eu desenho esse outro círculo de raio 25? Olha, eu sei que o centro dele tá... Se ele é de raio 25 e aqui é raio 15, então a distância desse ponto até esse ponto aqui é 25 menos 15, então é 10. Então eu tenho uma linha aqui de 10. Então eu vou desenhar uma linha de referência a partir do centro do outro círculo, 10 aqui para cima. Agora eu já sei onde que é o centro do outro círculo. E aí eu consigo desenhar ele agora com raio 25. Da mesma forma que eu fiz com o outro, eu preciso cortar ele aqui também. Então eu vou desenhar outra linha de referência. E agora eu posso cortar tudo que eu não quero. Então eu vou cortar isso e isso aqui. Tá, agora vamos pensar na outra parte. Ó. Essa parte aqui é um círculo de raio 20. Só que o centro dele eu não tenho como determinar tão fácil, porque o centro dele está de acordo com o centro desse aqui de baixo. Então eu vou desenhar primeiro a parte de baixo e depois eu volto para desenhar essa linha aqui, tá bom? Vamos para a parte de baixo. Eu tenho esse arco. Observem que ele é como se fosse um círculozão de raio 52, aqui ele está me dizendo que o raio é 52. Imagina que tem um círculo gigante aqui assim, ó, percorrendo, o que está fora da página, que não está aparecendo. Mas eu pego só a tampinha desse círculo só. E eu sei que daqui até aqui é 30 mais 30, ou seja, 60. Então eu vou fazer aqui, ó, uma linha de referência também. 60. E agora a gente pode fazer esse arco. Como? Eu vou clicar aqui no arco. Eu sei o quê? O que eu sei a respeito desse arco? Eu sei o ponto inicial, sei o ponto final e sei o raio. Eu vou selecionar esse arco aqui, ó. Start, End e raio. Cliquei nele. E aí agora vem que ele me pede o seguinte, especifique o ponto inicial. Então, eu vou selecionar o ponto inicial, ponto final, e agora ele me pede o raio, que eu vou colocar 52. E aí ele me fez esse arco aqui. Pô, Carlos, você selecionou primeiro o ponto de K como inicial e depois o ponto de K como final. Vamos tentar o contrário para ver o que acontece? Olha. Selecionar aqui ao contrário. 52. Observem que agora ele fez o raio ao contrário. Ele fez de cabeça para baixo aqui, que não é o que eu quero. Então, por isso que eu selecionei de cá para cá. Lembrando que eu preciso mudar aqui a camada de referência, né? Eu vou mudar para a camada do desenho mesmo. Então vamos desenhar ele agora. Daqui até aqui. 52. Pronto. Agora eu posso desenhar esse outro círculo, da mesma forma que eu fiz esse círculo aqui de cima. Então ele é de raio 10, então diâmetro 20. Vou pegar os de 2 pontos. Diâmetro 20. Já tenho ele desenhado. Só que ele é cortado no meio, então eu vou desenhar aqui, ó, vou pegar a linha de referência, vou cortar ele no meio aqui e vou remover a parte de baixo do círculo. Pronto, agora eu já tenho toda essa parte aqui. Agora vamos lá. Eu sei que o raio... Lembra que eu falei assim, nós não vamos desenhar esse círculo aqui agora, porque eu primeiro precisava desse centro aqui? Agora a gente tem.
Então, eu preciso que, a partir desse ponto central desse círculo, 25 milímetros para cima, eu tenho o raio do outro círculo. Então, vamos pegar aqui, ó, desenhar uma linha. Vou passar o mouse aqui no círculo, para ele me mostrar o centro dele. Cliquei no centro, 25 para cima. Agora eu sei onde está o centro do outro círculo, desse círculo aqui. E agora eu posso vir aqui, ó, centro e raio, lembrando de mudar a camada. Clico aqui, 25. Opa, é só 20. Errado. Então, peraí, falei 25, mas é 20, por isso que não bateu. 20 e pronto. E agora eu posso cortar o círculo, porque ele é só um quarto do círculo. Então eu vou vir aqui, colocar na camada de referência, desenhar esse aqui. E agora eu posso usar a ferramenta Trim para cortar tudo que eu não quero. Ó. E para finalizar o desenho, essa linha reta aqui. Pronto, eu tenho todo o meu desenho prontinho aqui. Certo, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que é fazer um ponto tangente, por exemplo, a um círculo. Vamos supor que eu queria desenhar uma linha aqui, ela fosse tangente a essa circunferência aqui que eu acabei de cortar. Então eu vou selecionar a ferramenta linha, selecionei o ponto inicial, e aí eu quero que esse ponto seja tangente aqui, ó, que ele só toque na beirada desse círculo. E aí eu posso tentar manualmente acertar, só que não vai dar certo. O que eu vou fazer então? Vou clicar Shift e segurar. Vou clicar com o botão direito e aí o AutoCAD vai mostrar opções de onde é que eu quero alinhar, por exemplo, e tudo mais. E eu consigo, por exemplo, escolher uma linha aqui, ó, tangente. E aí ele já vai me mostrar, ó, ele está mostrando uma bolinha verde ali, que é exatamente onde que é o ponto tangente a essa curva, ou seja, o ponto exato onde a minha reta tem que tocar. E aí eu só clico lá, dá essa aqui para vocês verem. Observe que agora eu tenho uma linha exatamente tangente, eu especifiquei o ponto inicial e tangente ao círculo. Depois eu quero que vocês explorem as outras opções que tem lá, para vocês verem também, para poder utilizar isso no desenho de vocês. Pronto, agora eu tenho meu desenho, está tudo certinho. Agora vamos falar sobre como que eu vou mostrar as cotas desse desenho. Então, como que eu posso mostrar essas medidas que eu desenhei aqui tudo? Para isso, o AutoCAD ele oferece a ferramenta de dimensão aqui. Se eu clicar nela, vou passar o mouse na onde eu quero colocar a dimensão. Ó, só passei o mouse, ele já me mostra o comprimento. Eu vou clicar na linha e aí ele vai deixar eu selecionar a posição onde eu quero pôr. Certo? Então deixa eu fazer aqui de novo. Ó, cliquei na linha e aí agora eu consigo selecionar qual que é a distância da cota até a linha onde eu estou cotando. Vou colocar ela nessa distância aqui. E a mesma coisa vale para círculos. Então eu passo o mouse aqui, ele vai mostrar que o círculo é de raio 10 e eu vou colocar ele aqui assim. E isso vocês conseguem colocar a cota para qualquer coisa. Por exemplo, eu quero dessa distância aqui, ó. Já está mostrando aqui que é 60. Eu quero dessa distância aqui também. Então, assim, a ferramenta de cota ele já me mostra bonitinho todas as dimensões que você já especificou. Eu consigo colocar aqui no desenho essas dimensões. Ah, professor, mas ficou muito pequenininho minha cota, ou então eu queria fazer uma cotinha aqui pequenininha só para poder é, ver como é que tá, se tá certo e tudo mais. O AutoCAD ele vai fornecer isso aqui, ó. Eu escolhi o template, o ACAD ISO, na hora de iniciar o desenho. E aí, por isso, as cotas vão vir já no padrão ISO 25 aqui, que é uma especificação internacional sobre dimensionamento de cota. Só que se eu quiser modificar isso aqui, por exemplo, vou mudar isso aqui para um padrão, que é o padrão de anotação, e vamos aqui modificar esse padrão anotação aqui, anotativa. Vou clicar em modificar. E aí observe que eu tenho várias opções sobre como que eu quero mostrar essa cota. Então eu posso colocar, por exemplo, uma cota com a linha diferente, ou com a cor diferente, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, eu quero mostrar que o texto dele seja menor, que está como 2,5, eu quero que coloque só 1 para o textinho dele ficar menor. Então vou dar OK, salvei aqui.
E agora, na hora que eu selecionar aqui, ó, anotativa, ó, vou selecionar esse aqui, vou fazer outra dimensão. Vou selecionar aqui que eu quero que ela seja uma cota anotativa apenas. Observem que agora ela fica com a cota com um tamanho bem menorzinho em relação à cota que estava antes, que é a cota no padrão certo. Então, com isso, eu consigo personalizar o tamanho da cota. Se eu quiser uma cota maior, uma cota menor, de acordo com o desenho que você está especificando. Certinho? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos então sobre dimensões, como que coloca as cotas, aprendemos sobre camadas, linhas de referência e a ferramenta Trim para cortar. Certinho? Até a próxima. Muito obrigado.